Bom dia, paz do Senhor. Nós hoje vamos falar de Jesus Cristo, a pessoa dele, o que ele passou, o que ele aprendeu, qual foi o propósito da vinda de Messias, sobre a sua autoridade e a conclusão que vou estar falando no final, ok? Então, a vinda de Jesus foi marcada por fatos inexplicáveis. Logo se inicia falando de como explicar Maria engravidou de Jesus, engravidou, sem ao menos ter relações sexuais com José. Nem a ciência explica isso. Mas esse é o milagre da concepção da criança pelo Espírito Santo. Ou seja, o impossível. Aquilo que é impossível para mim, o que é impossível para você, para Deus é possível. Os evangelhos, eles relatam quase nada da infância de Jesus, nada quase da adolescência e muito menos o início da fase adulta de Jesus. O que relata é quando aparece Jesus com 12 anos no templo. E ainda vai falar que Jesus, como se fez carne, esteve no meio de nós, ele estava no meio de nós. Jesus, por ele ser um homem judeu, né, ele era comum no meio. Ou seja, ele estudou, ele frequentou a sinagoga, ele foi a festas, ele aprendeu uma profissão que é carpinteiro. Como qualquer homem comum, ele teve fome. Jesus compadece das nossas fraquezas e até cansou-se em momentos difíceis. Por isso que Jesus entende, eu e você, das nossas limitações, do nosso cansaço, porque ele sabe exatamente o que nós já passamos, porque ele viveu e ele vive eternamente. Amém? A vinda do Messias, por nascer de uma mulher, de uma virgem, foi profetizado lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Então Jesus cumpriu a profecia. Jesus nasceu e tornou-se o Deus conosco. Jesus completamente humano, Jesus completamente divino. Certa vez os judeus acusaram-se de estar endemoniado. Eles acreditaram nisso por causa de muitos sinais que o mestre realizava. Cristo rebateu essas acusações, negou estar endemoniado e assegurou-se que ele podia conceder a vida eterna. Jesus sabe qual é o propósito de conceder a vida eterna. Jesus, ele possuía atributos divinos. Só o Senhor tem esses atributos. Ele acalmou a tempestade. Só o Senhor que acalma as tempestades. Só o Senhor pode fazer tudo isso. O Senhor, ele libertou pessoas endemoniadas. Por onde ele passava havia libertação. Jesus curou enfermos. Onde Jesus estava, era liberado algo. Ou era libertação, ou era cura, ou acalmava. E até mesmo ressuscitou os mortos. Cristo também perdoou pecados.
Ele doou a vida eterna. Ele deu autoridade aos discípulos. Além disso, observamos relatos da sua onisciência no fato de que ele conhecia o pensamento e a vida das pessoas. O Senhor, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós sentimos. E esse Jesus, que acalma a tempestade, que liberta, que cura, que ressuscita, que perdoa, ele perdoou os nossos pecados. E ele nos conhece por dentro. Ele sabe exatamente o que nós pensamos ou sentimos. Então, qual a finalidade que Jesus precisou vir ao mundo? Aqui se fala sobre a demonstração do amor de Deus, quando ele entrega seu único filho, por mim e por você. A salvação do pecador. O propósito da vinda do Messias era salvar nós, os pecadores. O exemplo de que a santidade é possível e o anúncio das boas novas. Esse era o propósito da vinda de Jesus, que foi a demonstração de Deus, o amor de Deus sobre as nossas vidas e nos resgatar das trevas, nos dar a salvação, nos perdoar dos nossos pecados e nos anunciar essas boas novas. Deus também, ele relata, né, inúmeras atitudes misericordiosas desde o princípio. Desde o princípio, ele proveu alimentos em momentos de escassez. O povo no deserto, o Senhor proveu todas as coisas. Libertou o seu povo da escravidão. O Senhor abriu o Mar Vermelho para o povo passar e não aconteceu nada com eles. O que era impossível, o Senhor fez possível. Ele curou diversas vezes, livrou da morte, deu história em tempos de guerra, mas a sua maior atitude de amor em relação ao homem foi entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Esse é o maior propósito, essa é a maior finalidade e maior prova de amor que Deus tem para conosco. Entregar seu único filho na cruz. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Até então a gente já estava condenado e o Senhor veio para nos justificar e dar a vida eterna. Ainda tem uma passagem aqui que fala, né, sobre esse ensinamento sobre Jesus, que Jesus evidenciou o amor de Deus, salvou o pecador e demonstrou que é possível estar no mundo e ter uma vida que agrade o Senhor. Além de se entregar para a nossa salvação, além de se entregar-se para a nossa salvação, Cristo deixou-nos exemplos maravilhosos que devemos seguir. Então, muito mais do que restaurar o homem, nosso Mestre também provou-nos que podemos vencer o pecado. Para isso, precisamos apenas seguir os seus passos. E ao seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou engano. Jesus é perfeito. E ele esteve entre nós, em forma de homem. E ele não se contaminou. E é por isso que nós hoje estamos aqui pela graça
e pedir ao Senhor, o Espírito do Senhor, para que nós não envergonhe o Evangelho, que nós não dê escândalos, que a gente possa viver de uma maneira que agrade ao Senhor, que sejamos testemunhas vivas do Senhor. Amém? Então, olha só, a autoridade de Cristo se baseia em quê? Libertar, curar e perdoar. A principal liberdade anunciada pelo Mestre está relacionada especialmente no nosso eu. O nosso egoísmo é o maior responsável por nossas atitudes pecaminosas. Eu vou repetir. O nosso egoísmo é o maior responsável por nossas atitudes egoístas, atitudes pecaminosas. Temos que tomar cuidado com as nossas vontades. Tomar muito cuidado ao tomar uma atitude sem buscar a resposta em Deus. Nós precisamos um direcionamento do Senhor, para que a gente não venha errar, para que o nosso eu não venha falar maior, para que não venha prevalecer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então fala aqui que Cristo veio para alertar-nos sobre infinitas vezes que fazemos a nossa própria vontade e deixamos de lado aquilo que Deus quer. Procura saber o que Deus quer para você. Qual é a orientação que Ele te dá? Busque o Senhor, medite na palavra dEle, porque é Deus falando. Ele tem resposta para as nossas vidas. E por essa autoridade que o Senhor tem, Ele liberta, Ele cura e Ele perdoa. Tem vários relatos sobre a libertação, vários relatos sobre a cura, onde o Senhor passava, Ele curava. E hoje o Senhor ainda cura, o Senhor liberta, o Senhor perdoa os nossos pecados. Então o Mestre sempre provou, sempre, que possuía autoridade, tanto para curar quanto para perdoar os nossos pecados. Então, Jesus, ele cumpriu as profecias, ele nasceu, tornou-se o Deus conosco. O Senhor habitou entre nós em forma de homem. Ele era ao mesmo tempo humano e divino, ou seja, 100% homem, 100% Deus. Embora possuísse o caráter divino, ao nascer como homem, Jesus compadeceu-se da natureza humana. Viveu de maneira excepcional e deixou-nos exemplos admiráveis. Descobrimos também que a vinda de Cristo está relacionada ao cumprimento dos propósitos divinos. Tudo tem um propósito. Dentre deles podemos destacar a demonstração do seu amor, do amor de Deus, a salvação do pecador e o exemplo de que a santidade é possível e o anúncio das boas novas, que possui um alvo específico, o coração das pessoas. O motivo principal da vinda de Cristo não foi ensinar uma nova doutrina, não. Tampouco um novo estilo de vida. Ele veio, sobretudo, para morrer por toda a humanidade. Esse é o propósito. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos salvar. E ele morreu no nosso lugar. Assim, Jesus evidenciou o amor de Deus, salvou o pecador e demonstrou que é possível estar no mundo e ter uma vida que agrade ao Senhor. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos resgatou. E é possível viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Como?
buscando a palavra do Senhor, meditando nela dia e noite, guardando os mandamentos do Senhor no coração. E em todos os momentos de seu ministério, ele agia com autoridade, libertando cativos, curando os enfermos, onde quer que os encontrasse. Assim foi Jesus, e é Jesus, e eternamente. Ele veio para nos salvar. Ele se fez carne, nasceu, cresceu, teve profissão, sabia das nossas fraquezas, porque ele sentiu fraquezas, ele sentiu fome, ele se cansou. Mas também por onde ele passava, ele curava, ele liberta e ele perdoa os nossos pecados. E nos dias de hoje, o Senhor cura, liberta e perdoa os nossos pecados. Esse é o nosso Senhor Jesus. Que sigamos, como diz a palavra, negue-se a si mesmo e segue Jesus. Segue os passos de Jesus, porque através dele, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, não tem como se chegar a Deus. Então siga Jesus, aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. Amém? Fica com essa palavra, com esse ensinamento sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Amém?